E vamos lá para mais um vídeo de resenhas do canal aqui com o lançamento do editor Panini Comics. Vamos voltar ao universo do Batman Cavaleiro Branco, dessa vez com o Cavaleiro Branco apresenta Geração Coringa. Esse quadrinho aqui acaba sendo então focado nos filhos do Coringa e da Arlequina, personagens que foram apresentados desde lá das aventuras da Arlequina no presente desse universo, tiveram um pouco mais de destaque recentemente, ou recentemente mais ou menos, né? Mas na última minissérie principal desse universo, que é Batman Cavaleiro Branco do Futuro, e agora então eles acabam ganhando spin-off para serem um pouco mais explorados. Batman Cavaleiro Branco Geração Coringa tem preço de capa de R$ 74,90, 160 páginas, publicando conteúdo original Batman White Knight Generation Joker 1 a 6. Roteiro por Sean Murphy, Katana Collins, Clay McCormack. A arte fica a cargo de Mirka Andolfo. Já na edição brasileira nós temos então a tradução de Paulo França, adaptação por Gabriel Faria, letras por Diógenes Diogo e a edição ficou a cargo da Isabel Ferreira. Geralmente nesses spin-offs aí de Cavaleiro Branco, já aconteceu com o Senhor Frio, já aconteceu com a Arlequina, e agora nós temos então os filhos do Coringa, nós não temos o Sean Murphy envolvido diretamente no trabalho. Ele na verdade traz muito mais um enredo ali, né, o que tem que acontecer mais ou menos, algumas peças importantes, deixando geralmente a sua esposa e mais alguém ali para trabalhar no roteiro, e você coloca um novo desenhista também. O grande chamariz de Cavaleiro Branco é o trabalho do desenho do Sean Murphy. Eu gosto do roteiro que ele faz, do que ele trabalhou nas duas primeiras minisséries. No Cavaleiro Branco do Futuro achei mais ou menos, mas ainda assim ele tem ideias interessantes para esse Batman aqui. Mas ainda assim o que chama muita atenção nesse trabalho todo é a arte dele, ainda mais quando ele desenha Batmóveis. No spin-off do Senhor Frio, que é um bom spin-off para você retratar o que é o personagem, o vilão desse universo, nós tínhamos o Klaus Jenson fazendo o desenho, que é um desenho que às vezes não entra muito no gosto das pessoas, mas eu acho bem feito, eu acho bacana. O arte finalista aí de Cavaleiro das Trevas, gosto da arte dele também. Já no spin-off envolvendo a Arlequina, nós tínhamos o Matheus Scalera fazendo um desenho, que era um desenho fantástico. É um desenho que se parece um pouco do Sean Murphy, fica pau a pau com a arte então do artista aqui que idealizou todo esse universo. Eu diria que ele consegue ficar um pouco acima ainda. Tem algumas cenas lá muito bem feitas. Aquele momento que a gente vê o Coringa cair no tanque de dejetos químicos é muito, mas muito bem desenhado. Eu adoro o desenho dessa minissérie da Arlequina. E aí que talvez venha a minha primeira decepção envolvendo esse spin-off aqui, porque nós temos a Mirka Andolfo fazendo os desenhos. Não digo que é um desenho feio, mas ele não chega a ficar pau a pau ali com o trabalho do Murphy ou mesmo do Matheus Scalera. Eu realmente acho que é um passo abaixo assim do que envolve a beleza da arte. Para mim não me pegou tanto. Eu acho que ela funciona muito mais como narrativa do que necessariamente trazer o que envolvia a elegância dos trabalhos anteriores. Então é uma coisa que já me deixou assim, esse spin-off não tá me pegando que nem os outros muito por causa desse detalhe. Realmente é uma arte que ela não me satisfez se levar em consideração as outras artes, né? Você tem que levar em consideração esse aspecto importante. Mas ainda assim não é uma arte necessariamente feia. É uma arte bonitinha. E é um ponto muito importante a se ressaltar, tendo em vista que o Sean Murphy fez as capas dessa minissérie. Geralmente ele faz as capas desses spin-offs também. E aí você pode pensar, não, o Sean Murphy está envolvido na arte também. Mas não, ele só faz aqui o enredo, né? É descrito que ele faz o roteiro, mas eu acho que ele fez muito mais o enredo realmente para deixar a galera aí trabalhar então esses outros personagens desse universo. Então pode ser que seja uma coisa que não te conquiste tanto esse momento da arte. E outro fator que é legal ressaltar aqui é que essa minissérie não pode ser lida meio que avulso. Você tem que estar entendendo o que aconteceu no passado, nas várias histórias que se desenrolaram desse universo. Porque você tem vários personagens que vão aparecendo, não digo do nada, mas que são importantes durante a trama, que foram apresentados bem lá na primeira minissérie. A própria Arlequina aqui, que é a mãe então do Bryce e da Jack, é uma figura que obviamente acaba sendo importante, mas você tem a aparição, por exemplo, da Neo Coringa, você tem a aparição de outros vilões, tem acontecimentos que rolam aqui que foram colocados na maldição do Cavaleiro Branco, sem falar, por exemplo, que você tem tudo que vai acontecer posteriormente. Foi colocado no final de Batman Cavaleiro Branco do Futuro qual é o propósito das próximas minisséries, ou próxima minissérie do trabalho do Murphy, o que ele objetiva basicamente. Então quando você lê essa história aqui, você vai vendo os vários elementos que foram sendo construídos com o passar do tempo nesse universo, sendo ressaltados aqui também. Então é importante você estar bem a par das outras minisséries para você pegar todo o contexto aqui. Isso é sem sombra de dúvida essencial para você ter um
pouco de prazer aqui na leitura, para você realmente curtir o que está vendo aqui. Mas ainda assim, obviamente, aqui que os protagonistas serão então os filhos do Coringa, a Jack e o Bryce. Eles acabam então aí recebendo a visita do programa de inteligência artificial que é o Jack Napier. Programa esse que apareceu também na minissérie anterior Batman Cavaleiro Branco do Futuro. E aqui então ele quer levar os filhos dele para conhecer um pouco o que foi o seu pai no passado. Não o Coringa, mas sim o Jack Napier. O objetivo da inteligência artificial é que seus filhos saibam que realmente existia outra pessoa além do Coringa. Uma pessoa que era boa, que eles acabaram sendo gerados a partir dessa pessoa boa, e não necessariamente do Coringa. E você também tem aqui a exploração dos nossos protagonistas no fato de que, será que em algum momento eles podem se transformar em um Coringa também? Eles podem ter problemas tal qual seu pai teve? Então você vai vendo um arco aqui que desenvolve essas figuras. Só que eu sinto que não foi um desenvolvimento assim que realmente pode se dizer que foi bem feito. Você, na verdade, tem vários momentos que eu diria que são tanto quanto piegas, que é o Jack Napier se culpando toda hora pelos atos do seu passado como Coringa, ao mesmo tempo essa discussão do Bryce e da Jack sobre seus pais, do que eles podem ser, do que eles são e assim por diante, a própria Arlequina tentando defender os seus filhos quando descobre que eles foram nessa jornada com a inteligência artificial. Aí você tem ela ficando brava, falando que vai colocar eles de castigo. Você tem essas coisinhas básicas do que envolve relacionamentos familiares que eu acho que fica devendo bastante para se tornar uma história que realmente seja um tanto quanto carismática. Eu realmente não consegui ser fisgado aqui por esses personagens que são desenvolvidos nessa história. Eles me pareceram um simples artifício para você contar mais histórias desse mundo do que necessariamente você realmente desenvolver bem eles. Eu não senti uma empatia pelos nossos gêmeos aqui, filhos do Coringa. Sem falar que eu acho que a história acaba incluindo alguns antagonistas que somem muito rápido da trama. De repente você vê aparecendo um personagem famoso na galeria de vilões do Batman, mas que realmente desaparece facilmente da história. Depois você tem um grupo de vilões aparecendo, depois desaparecem também. Você vê vários momentos ali de colocação de personagens que pouco influem para a trama. É só, na verdade, um desafio passageiro e depois bola para frente. E isso acaba fazendo com que a história perca um pouco da força dela, de você realmente se importar com os desafios que vão acontecendo com o passar da trama. Você tem um fato muito importante aqui, que também leva em consideração histórias anteriores, que é a apresentação de personagens fora do núcleo do Homem-Morcego. A Diana Pryce aqui, a Mulher Maravilha, foi apresentada no final então de Cavaleiro Branco do Futuro. Ela é uma agente do FBI. Você vê outros personagens que seriam de uma suposta Liga da Justiça, que não é Liga da Justiça, mas sim o FBI, aparecendo aqui também interagindo com o Bruce Wayne. O Batman ele aparece, mas ele não é o protagonista. Ele tem outra função aqui na trama, ele está muito mais para um coadjuvante, quase um personagem que aparece momentaneamente em quadros específicos do que realmente ser explorado com mais afinco. E honestamente isso faz muito sentido porque o Bruce Wayne não é para ser o protagonista, é para ser a Jack, o Bryce e a Arlequina mais ou menos, né? Então esses são os personagens para você fundamentar aqui. Mas ainda assim você vai vendo então essas outras figuras sendo colocadas aqui para você se afeiçoar com elas, para com certeza elas serem exploradas mais para frente. E aí que talvez venha a coisa que mais me chamou a atenção, que é realmente esses elementos que possivelmente o Sean Murphy pediu para colocarem na trama, para você então começar a criar o que vai ser a próxima minissérie, que eu acredito que seja algo como Os Melhores do Mundo aí, do Batman Cavaleiro Branco. O Superman ele foi colocado ali como então a última página da última minissérie principal do Cavaleiro Branco do Futuro. O Batman vai atrás dele, inclusive você vê pequenas dicas do Superman aparecendo ali. Então o objetivo maior, possivelmente mais pra frente, é você explorar o encontro do Batman com o Superman. Então você vai vendo esses pequenos elementos aparecendo na trama ali, um foreshadow pro futuro, inclusive com a aparição de outras figuras que serão muito mais impactantes mais pra frente. Então ela é uma história que talvez ela não tenha o mesmo brilhantismo das outras tramas de Cavaleiro Branco, ela parece realmente aquele spin-off que a gente pode não dar tanta importância, mas no fim das contas ela tem importância pro futuro. Parece um interlúdio para criar então algo a mais futuramente na próxima minissérie. Então, por exemplo, com certeza vai ter um vilão no trabalho futuro do Sean Murphy, que na verdade foi apresentado aqui. Então você tem que ficar de olho nesse sentido. Outros elementos importantes, elementos que envolvem a mitologia do Superman, também estão sendo implementadas nessa história para futuramente serem exploradas então aí nas próximas tramas de Cavaleiro Branco. Então essa trama toda aqui, essa nova etapa deste universo,
parece muito mais aqui a construção para algo maior. É um implemento de elementos da narrativa que serão mais importantes no futuro somente, e não agora. Por enquanto, realmente você fica ali com uma construção piegas envolvendo o Coringa e os seus filhos. Eu acho que a parte que mais me agradou dessa leitura realmente foi esses pequenos detalhes ali para algo futuro. O que é uma pena, né? Quer dizer então que a história não é tão boa assim. É um spin-off um pouco descartável, mas ao mesmo tempo ele não pode ser descartado por causa disso, para ele ser importante futuramente, né? Para criar, na verdade, algo importante para o futuro. Então é complicado isso aí, né? Vou dizer para vocês também que eu acho meio estranha essa ideia do Sean Murphy de fazer os outros personagens fora do núcleo do Homem-Morcego serem simples agentes do FBI. Eu achei meio caído isso aí. Tipo que nem a Mulher Maravilha ser simplesmente uma agente do FBI. Como é que vamos fazer mais pra frente? Não vai ter Liga da Justiça? Porque ela não tem poderes? E os outros personagens, enfim, eu achei meio pai isso aí, poderia ser melhor esse negócio. Mas também vou dizer pra vocês que não foi uma leitura ruim, não foi uma leitura chata, que eu demorei pra fazer, que me encheu o saco. Na verdade ela flui do começo ao fim, ela funciona do começo ao fim, só que realmente o que envolve o enredo que me pega um pouco, a ponto de realmente eu não curtir o que foi desenvolvido com os personagens. Então, resumindo aqui, eu posso dizer que a gente chegou num momento um pouco mais baixo do universo do Cavaleiro Branco. Não que a minissérie anterior tenha sido excelente, pelo contrário, Batman Cavaleiro Branco do Futuro foi fraco em relação às outras minisséries também, mas lá nós pelo menos tínhamos o desenho do Sean Murphy. Aqui você não tem isso, por isso acaba baixando um pouco mais o que envolve o Cavaleiro Branco aqui e toda a sua mitologia. Não é uma história ruim, vou ressaltar novamente isso. Mas com certeza essa história poderia ser algo a mais do que simplesmente ali uma minissérie que cria elementos para algo maior futuramente. E é claro, se você quer acompanhar futuramente a próxima minissérie, que vai ser Os Melhores do Mundo, não tem como dar uma pulada nessa história toda aqui, porque elementos que estão aparecendo aqui com certeza desembocarão futuramente nesse próximo trabalho. Então se você gosta do universo Cavaleiro Branco, não tem como evitar. Mas o bom é que isso, não é uma história que seja totalmente ruim, dá pra ler. Mas não vá com a mesma empolgação de outras minisséries do passado envolvendo esse universo. Então deixo aqui o mais ou menos dentro da minha leitura, realmente não foi algo que me pegou fortemente. Então quero saber de você, o que você achou dessa minissérie, já leu, não leu? Vai ler, gosta desse universo, tá empolgado para ver o próximo passo aí com o encontro do Batman com o Superman? Comente aqui embaixo, quero saber todos os seus comentários sobre esta obra. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, 2 vídeos por dia, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Cheguei a fazer a resenha do Absolute Batman, sim, chegou um novo Homem-Morcego lá nos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha nas minhas considerações. Eu gostei desse quadrinho, achei muito bacana. Veja lá o que eu falei sobre ele. E já que estamos falando sobre Absolute Batman, cheguei a comentar o sucesso também das vendas. Pois é, tá fazendo sucesso esse quadrinho. Veja lá o que o pessoal tem falado também sobre a galera fazer filas para comprar o gibizinho. Vou agradecer como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a fomentar esse trabalho, né? A contribuir com este projeto. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, isso é importante. E se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse eu vou ficando por aqui.